Meu nome é Henrique, sou aluno de Ciências Biológicas da Unesp de Ilha Solteira e estou aqui para mais uma aula do HomeBio. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre dois biomas. O primeiro é a taiga. A designação taiga é derivada, Taiga, que é uma palavra russa que quer dizer floresta com pontas, que define claramente as características principais desse bioma. Então a gente pode observar nessa foto, né, ao lado, que realmente é uma floresta com pontas, com árvores pontudas, com folhas com pontas, né? Então essa designação dessa palavra traduz muito bem o próprio bioma. A taiga também é conhecido como floresta de coníferas ou floresta boreal. Constitui-se um dos maiores biomas do mundo. Podemos observar que em várias vezes existe uma confusão a respeito da localização entre a taiga e a tundra, matéria da aula passada. Elas estão muito próximas uma das outras. A tundra numa porção mais superior, né, de latitudes maiores em relação à taiga. Né? Então este bioma está presente nas regiões norte da Ásia, Europa, América do Norte, que abrange países como Canadá, Suécia, Finlândia, Sibéria, Rússia, Noruega, Japão, entre outros países. Então a gente pode observar essa faixa vermelha, né, que é onde está contida, né, o bioma taiga, que é uma parte muito superior, próximo ao polo. Então ela possui por características regiões frias, né, próximo às regiões polares. Então a gente vai poder observar um pouquinho na aula de hoje as principais características da taiga. Ela se estende por aproximadamente 4.800 quilômetros e é a morada de árvores e sistemas aquáticos que equilibram o clima mundial e purificam o ar. Né? Então a taiga ela ainda consegue ser um dos biomas mais bem preservados que existem, né? Por ela estar numa porção mais superior, né? Uma porção mais gélida, mais próxima aos polos de clima mais extremo, a taxa populacional deste bioma é muito baixa. Então a sua preservação, a preservação das suas florestas, dos seus rios, acabam sendo maior em relação aos outros biomas, como por exemplo a Mata Atlântica, a Amazônia, né, dentre outros. E como que é o clima na taiga? Bom, na taiga o clima é subártico, com ventos fortes e gelados durante o ano todo. A temperatura oscila entre menos 54 graus Celsius e 21 graus Celsius, tendo em média de temperatura 10 graus Celsius durante o ano. As precipitações médias anuais também podem ficar em torno de entre 40 e 200 centímetros. E existem apenas duas estações bem definidas, né, no seu ano: o verão e o inverno. Como que é o inverno na taiga? Ele é frio e muito rigoroso, os dias são bem curtos, a precipitação caindo sob forma de neve e comum a presença de neve em pelo menos metade do ano, com a temperatura mínima podendo chegar a menos 52 graus Celsius. E aqui no inverno acontece um grande problema. Acontece uma seca. Mas como assim, Henrique, vai acontecer uma seca? Qual a quantidade de neve que eu tenho? Exatamente. Toda a água disponível para as plantas e animais estão congeladas em formato de neve ou gelo. Então não tem a disponibilidade hídrica de água corrente, de água no solo, para que essas plantas possam crescer, para que a diversidade nesse bioma seja maior. Então, as árvores, os animais que ficam ali presentes durante o inverno tiveram que passar por adaptações para poderem sobreviver a este clima, tá? E é um problema muito grande, nós vamos observar também no verão, que como fica durante muito tempo essa água congelada e o resto do ano não obtém altas temperaturas, parte dessa água acaba não dessa água congelada, né, dessa água que está impossibilitada de ser usada, acaba não descongelando, mantendo a sua forma de neve ou gelo. E nós temos o verão.
há muita pouca luz solar, né, devido à proximidade do solo. Só chove durante o verão e este é muito curto e úmido, né? Então a gente sabe que a chuva que vai cair em formato de água, né, que não está solidificada, né, que não está em formato de neve ou gelo, né, ela só vai cair durante o verão. Os dias são muito longos, com mais de 16 horas, e as temperaturas raramente chegam aos 21 graus. O calor derrete a neve e forma lamaçais em algumas regiões. Na maioria das regiões, o calor não consegue ser responsável por derreter toda a neve. Tá, então como que é o solo da taiga, né? Porque eu falei que a maior parte do tempo esse solo está congelado, né? Junto com a água. Então dessa forma os nutrientes, matéria orgânica, como que acontece toda a formação desse solo e a manutenção desse solo? Bom, o solo é fino, pobre em nutrientes e cobre-se de folhas e agulhas caídas das árvores. As plantas que conseguem sobreviver são de pequeno porte ou até de médio porte. No inverno, os solos são permanentemente úmidos, mas congelados, e o solo descongela por completo no verão, em alguns lugares, permitindo a formação de florestas aciculifoliadas, né? Que são os nossos pinheiros que nós vimos anteriormente. Tá, e a fauna? Então, se é um ambiente frio, né, que permanece boa parte do ano congelado, com temperaturas abaixo de zero, como que é a fauna deste local? Quanto à fauna, essa vegetação abriga uma relativa diversidade de animais, com destaque para alces, renas, veados, ursos, lobos, raposas, linces, arminhos, martas, esquilos, morcegos, coelhos, entre tantos outros, também como aves. A fauna aquática também é muito rica, como por exemplo o salmão. E por que existe uma fauna tão rica? Nós temos duas explicações. Nós temos animais que estão presentes na taiga somente durante o verão, né, em busca de alimento, e animais que estão presentes na taiga o ano inteiro, como o lobo e o urso, que desenvolveram algumas ações adaptativas ao longo dos anos, né, das décadas, das gerações, para permanecerem nesse ambiente. Henrique, quais são essas adaptações? A hibernação, dupla camada de pelo, acúmulo de gordura, né? Cada animal teve a sua adaptação para poder sobreviver a esse ambiente. Então vamos mostrar aqui alguns animais, né, que são frequentes na taiga. Temos o lince, o falcão, temos várias espécies de morcegos, temos o alce também, assim como havia na tundra, o tigre branco, a raposa, dentre vários outros animais. E a flora? Bom, o nome floresta de coníferas, né, que é um dos nomes que se dá à taiga, se dá pelo fato deste bioma ser constituído por árvores do grupo das gimnospermas. Vamos lembrar lá, né? Gimnospermas são árvores menos desenvolvidas do que as angiospermas, que são as árvores superiores. Né? Então essa vegetação é pouco diversificada devido às baixas temperaturas registradas, sendo constituída sobretudo por coníferas, abetos, pinheiros, laríceos, dentre outros. A folhagem das árvores da taiga é muito densa, o que reduz consideravelmente a penetração da luz solar, de tal maneira que outras espécies dificilmente se desenvolvem. Então vamos lá, por que existem poucas espécies na nossa fauna, na nossa flora na taiga? Porque além de ter um ambiente pouco propício, um solo pobre, as árvores que predominam são árvores que possuem uma vegetação densa. Ela acaba recobrindo muito a área. Então não acaba chegando luz solar na parte baixa do solo. Dessa forma, novas árvores, novas plantas ou plantas de um porte menor, né, acabam não sobrevivendo.
A copa das árvores tem forma cônica, né, que favorece o deslizamento da neve para o solo e evita grandes acúmulos sobre os ramos que viriam a provocar a sua quebra. Então, tanto a fauna quanto a flora da taiga, eles tiveram que passar por processos evolutivos e adaptativos, né? E isso é muito interessante. Se nós tivéssemos nas árvores uma copa, por exemplo, como a mangueira, uma copa alta, longa, né, com várias ramificações, conforme a neve ia caindo e acabava quebrando os galhos. Então, dessa forma, são galhos curtos, né, com o seu menor ponto na ponta da árvore, na parte apical, e ela vem abrindo como se fosse a nossa árvore de Natal, né? A nossa árvore de Natal que nós utilizamos hoje em dia, né, nas nossas casas, é uma, vamos dizer assim, uma cópia de um pinheiro verdadeiro, de uma árvore do pinheiro. As folhas são muito escuras. As folhas em forma de agulha dificultam a perda de umidade por evapotranspiração, que é muito importante para elas, né, igual a gente explicou, devido à baixa disponibilidade hídrica da região. Né? Então, conserva-se com a temperatura baixa a energia necessária à produção de novas folhas. E assim que a luz solar aumenta, pode recomeçar de imediato a realizar a fotossíntese e o seu crescimento natural. Então, já que a gente falou um pouquinho sobre os principais pontos da taiga, né, do seu desenvolvimento, da sua fauna, da sua flora, do seu clima, a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais impactos ambientais. Como eu disse no começo, é uma região que não existe uma grande população, né? A densidade demográfica da região é baixa. Mas o que acontece? A exploração de madeira é um dos principais problemas da taiga, né? E espécies como os pinos e a piácea são muito utilizadas na indústria de celulose e papel e são muito abundantes nessa área. Então, grandes empresas acabam usando como essas reservas, essas grandes florestas, acabam usando estas madeiras para a produção de celulose e papel. E essa intensidade dessa utilização vem aumentando a cada ano. E isso vem diminuindo, consequentemente, os tamanhos das florestas e até a diversidade, né? Como a gente pôde observar na nossa fauna, existem animais muito territorialistas que precisam de um grande território, de um grande habitat para poderem sobreviver. E isso vem diminuindo conforme o tempo, né? Isso acaba prejudicando todo o ecossistema do bioma. Mas vamos entrar no segundo assunto. Qual que é o segundo bioma? O segundo bioma de hoje é a savana. A designação savana é derivada de sabina, uma palavra com origem no latim, que quer dizer zimbro ou junípero, que são espécies de plantas típicas deste bioma. E nós temos 4 tipos de savana: savana tropical e subtropical, savana montanhosa, savana mediterrânea e savana pantanosa, né? E nós temos a savana distribuída por grande parte do globo terrestre. Temos na África tropical, América Central e do Sul, sul da Ásia, norte da Austrália, até aqui no nosso Brasil, né? O nosso cerrado aqui no nosso Brasil é considerado uma savana. Só possui uma nomenclatura diferente, mas é uma savana. Tá, Henrique, então de qual que a gente vai falar? Hoje a gente vai focar um pouquinho mais nas savanas que se concentram na África tropical, tá? Então vamos falar alguns pontos específicos da savana da África tropical. Nós já falamos anteriormente sobre o cerrado no nosso Brasil, né, na América do Sul, e posteriormente numa outra aula a gente vai falar um pouquinho sobre a savana no norte da Austrália e no sul da Ásia. A savana africana, onde que ela se encontra? Então podemos observar, né, aqui no mapa, toda essa parte mais amarelada aqui, né? Toda esta parte representa a savana na África. A gente pode observar uma porção, né, de florestas entre essa savana, né, no meio dessa savana, e o deserto numa porção bem mais acima, né? Bem mais longe, um pouco mais distante da savana. Então
o clima na África, né, os biomas na África é muito diversificado. Nós temos grandes florestas, nós temos estepes, savanas, desertos. Então a gente tem uma grande diversificação também na, na savana africana. E que a gente pode perceber? É uma savana tropical, ela fica entre os trópicos e a linha do Equador, correto? A gente pode observar que a maior porção da savana africana fica entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio ou Trópico de Câncer. E o clima? Como que é o clima na savana africana? A savana africana é um bioma típico das regiões de clima tropical, com estações de seca. Possui uma temperatura média anual de 25 graus Celsius e dificilmente a sua temperatura fica abaixo dos 5 graus Celsius. Então ela tem um dia quente e uma noite não tão gélida, uma noite mais fresca. A precipitação média anual é muito baixa, de cerca de 60 milímetros por ano. Mas o que acontece nessa precipitação média? Existem duas estações também, o inverno e o verão. O inverno na savana é muito curto e ele acaba a cada 2 ou 3 invernos, né, não é todo inverno, acaba chovendo. E nessa chuva é uma chuva um pouco mais torrencial, que acaba alagando grandes partes da savana, que acaba trazendo toda a parte de nutrientes, né, aumentando a sua flora e perpetua por mais 2 ou 3 anos até a próxima chuva. Alguns anos a savana é capaz de passar mais de 12 a 16 meses sem uma única gota d'água. E como que é o relevo? O relevo é plano, nas suas épocas de chuva, que são muito frequentes, né? Geralmente se formam pântanos, qual eu disse. Esses frequentes a gente vai utilizar como relação ao deserto, tá? Na região africana. É um ano sim, um ano não. Um ano sim, um ano não. Né? E essa chuva acaba formando esses pântanos, né? Que acabam aumentando a biodiversidade desse ecossistema, que vai perpetuar, que vai manter o ecossistema até a próxima chuva. E a fauna na savana africana? É constituída por animais herbívoros como búfalos, girafas, elefantes, a eland, impalas, gazelas, carnívoros como os leões, tigres, leopardos, cães selvagens e animais de pequeno porte como répteis e anfíbios. Répteis e anfíbios eles vão apresentar comportamentos subterrâneos para evitar a perda desnecessária de água, devido ao grande calor que faz na savana e a baixa umidade e a baixa intensidade de chuvas também. E nós temos aqui alguns animais, né, da savana africana: a eland, a gazela, a girafa. A gente pode observar nessa imagem um caso raro, né, de uma girafa albina, né, é bem raro de acontecer na natureza. O elefante africano, que é diferente do elefante asiático, os leões e a zebra. Um fato curioso, né, só como entra como curiosidade para vocês, os leões, eles são conhecidos como o rei da selva, né? Mas eles na verdade são mais preguiçosos do que a gente acha. Quem é responsável, né, dentro da sua matilha de realizar a caça não são os leões, são as leoas. Então, a maior parte da caça, da procura, da busca pelo alimento são realizados pelas leoas. E a vegetação da savana africana, como que é? A vegetação da savana é constituída por gramíneas, pequenas árvores e arbustos. Nas savanas existem grandes faixas de terra sem árvores também, campos extensos que existem somente as gramíneas, tá? E as principais árvores das savanas são as acácias, as palmeiras e os baobás. A vegetação tem resistência ao fogo, certo? As árvores são retorcidas, com troncos de cascas espessas e folhas rígidas. O fogo que acontece na estação da seca serve para controlar o desenvolvimento das plantas, limitando o crescimento do extrato arbóreo, né, das plantas mais arbóreas, e proporcionando o renascimento de muitas espécies do extrato herbáceo.
Então, como a gente vê até aqui no nosso próprio cerrado, né, é natural as queimadas acontecerem. Existem toda uma forma controlada que a própria natureza criou para que existem essas queimadas. A hora certa, o tempo certo, certas gramíneas, certas árvores só quebram a dormência da sua semente após uma queimada. Então ela acaba sendo natural para esses biomas. E o solo? O solo possui uma granulometria variada, porém rico em hidróxido de ferro e alumínio. Essas substâncias impedem que as raízes das árvores e ervas penetrem no solo. Normalmente os terrenos são pobres em nutrientes e alguns pedaços de terras podem ser férteis, que são nesses lugares que as gramíneas conseguem se fixar e acabam se fixando também as árvores de maior porte, né? Então tem um solo que predominantemente é pobre, mas possui poucos lugares, poucas manchas de solo, que é muito rico em nutrientes. E vamos falar um pouquinho sobre os impactos ambientais da savana africana. Nós temos a mineração, né? Ocorre a mineração de ouro, petróleo, dentre outros produtos na savana africana. E é um grande problema, por ela estar contido no continente africano e ser um continente que infelizmente ainda passa por muitas guerras civis, né, muitas disputas de territórios. Grandes empresas acabam se aproveitando desta fragilidade econômica, política e social que se encontra o continente para fazer exploração, principalmente também nas savanas africanas. A pecuária, né? A pecuária na savana africana ela acaba acontecendo de uma maneira um pouco diferente do que a gente conhece. É uma pecuária mais nômade, né? Então essa pecuária concentra-se numa grande quantidade de bois ou búfalos, né? Entre outros animais, que eles chegam num local, pastam até acabar toda a pastagem e partem para um outro local mais distante até consumir, achar uma outra pastagem e consumi-la também. Isso se acaba introduzindo mais espécies, mais animais que não são daquela região dentro daquele bioma e acaba o alimento, né, como a gente comentou anteriormente, devido à escassez hídrica, né, a quantidade de gramíneas, a quantidade de fornecimento de alimento vegetal para os animais já acaba sendo meio escassa e você acaba introduzindo grandes animais, mais animais com um fim lucrativo, né, como o fim da pecuária, acaba prejudicando a própria fauna do bioma. A agricultura, como a gente falou, alguns pontos da savana africana têm um solo muito rico e principalmente os pontos próximos a rios e lagos, né? Então acaba sendo uma agricultura um pouco mais mecanizada, um pouco mais tecnológica, mas também existe de certa forma, em certo grau, também nas savanas africanas. E o turismo. Por que eu coloquei um ponto de interrogação no turismo? O turismo é impacto ambiental nas savanas africanas? Sim e não. Hoje em dia nós temos um turismo muito mais ecológico, um turismo muito mais naturalista, que busca realmente trazer para a população o conhecimento sobre esse bioma, sobre a fauna, sobre a flora, a importância da manutenção do bioma, a importância da preservação desses animais, né? E isso acaba auxiliando também na geração de renda para as populações ao redor, que acaba favorecendo a manutenção novamente da savana. Mas a gente tem um outro turismo que é um pouco mais escuro, que é o turismo para caça de animais, né? Nós temos alguns animais como as girafas, os búfalos, os leões, né, os elefantes, que foram durante muitos tempos, muitos anos, insistentemente caçados, né? A gente ouve falar muito do marfim, né? Da presa dos elefantes, que eles são caçados, né? Só por causa da presa. Então a gente acaba tendo esse lado obscuro também, um turismo mais obscuro de caçada.
mas isso vem diminuindo muito conforme os anos, né? Dos últimos anos para cá, isso praticamente vem se extinguindo devido a algumas leis, algumas legislações novas que existem lá para poder preservar toda a fauna e a flora da savana. Bom, então eu gostaria de agradecer a vocês mais uma vez por essa aula de hoje, por estarem até aqui, até esse momento da aula. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que a gente vai tirando para vocês. Muito obrigado, tenha uma boa semana, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Valeu!